Estava agarrado no braço de Laura Pires, mordendo com toda a força. Sangue escorria pelos dedos pequenos dele. A cozinheira Sônia corria de um lado para o outro, desesperada. O motorista seu Mário tentava se aproximar, mas toda vez que chegava perto, Léo rosnava igual um animal ferido. "Moça, ele vai te machucar, solta ele!" gritou Sônia. Mas Laura não se mexeu. Estava ajoelhada no chão, com o menino agarrado no braço e não fazia nenhum movimento para se soltar. "Calma, pessoal", disse ela, a voz baixinha, quase um sussurro. "Deixa eu conversar com ele." "Conversar?" "Ele não fala", disse Sônia, quase chorando. Laura olhou direto nos olhos castanhos de Léo. Eram olhos bonitos, mas cheios de uma raiva que nenhuma criança deveria ter. "Eu sei que dói por dentro, né, meu bem?" disse ela. Suave. "Quando ninguém entende a gente, dói muito, igual tá doendo em mim agora." Léo parou de morder, mas ainda segurava o braço dela. Os olhinhos piscaram devagar, como se estivesse tentando entender alguma coisa. "A dor que você tá sentindo aqui dentro." Laura tocou o peito dela. "É igualzinha à dor que eu tô sentindo aqui no braço. Mas sabe de uma coisa? Eu não tô brava contigo." O menino soltou o braço dela devagar. Por um momento ficaram os dois se olhando. Todo mundo na sala prendeu a respiração. "Pode soltar agora. Eu entendi que você tá muito bravo, muito confuso. Às vezes a gente não sabe como falar o que tá sentindo, né?" Léo largou o braço completamente e de repente se jogou no colo dela. Começou a chorar, mas não era aquele grito histérico de sempre. Era o choro de uma criança pequena que finalmente encontrou alguém que a entendia. "Pronto, meu amor. Pronto. A Laura tá aqui agora." Sônia ficou boquiaberta. "Meu Deus do céu, em 2 anos! Em 2 anos ele nunca fez isso", disse seu Mário, balançando a cabeça do corredor, escondido atrás da coluna de mármore. Ricardo Almeida observava toda a cena. O coração dele batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Desde que Clara morreu naquele acidente terrível, Léo não abraçava ninguém, não falava, não sorria, não demonstrava carinho. 6 cuidadoras especializadas tinham passado por aquela casa. Todas saíram de lá em desespero, algumas até com marcas de mordidas e arranhões. E agora essa mulher simples, de uniforme azul, desbotado e tênis furado, tinha conseguido em poucos minutos o que psicólogos e terapeutas não conseguiram em 2 anos. Impossível, ele nunca faz isso. A voz cortante fez Ricardo se virar. Verônica Barros, de 32 anos, a cuidadora especializada que ele tinha contratado há 6 meses, estava parada na entrada da sala. O rosto dela mostrava surpresa, mas alguma coisa nos olhos não batia direito. "É muito estranho mesmo", murmurou ela, observando Laura fazer cafuné no cabelo de Léo. "Muito estranho mesmo." Ricardo se aproximou dela. "Por que é estranho? Ele tá calmo." "É justamente isso que me preocupa", disse Verônica, baixando a voz. "Uma criança com o grau de autismo do Léo não muda de comportamento assim do nada. Tem alguma coisa errada aí." Verônica se aproximou mais de Ricardo, falando baixinho para Laura não escutar. "Ricardo, isso não é normal. Eu estudo autismo há 6 anos. Trabalho com crianças especiais há mais tempo ainda. Uma criança como o Léo não reage assim de uma hora para outra." "Mas olha ele ali", disse Ricardo, apontando para o filho que estava quieto no colo de Laura. "Tá calminho, calmo demais, e isso me preocupa." Verônica fez uma pausa, como se não quisesse falar o que estava pensando. "Sabe o que pode ter acontecido?" "O quê?" "Ela pode ter provocado a crise de propósito." Ricardo franziu a testa. "Como assim provocado?" "É um truque que algumas pessoas usam, Ricardo. Provocam a criança para depois aparecer como salvadoras." Verônica suspirou, fingindo estar relutante em contar. "Eu vi tudo desde o início. O Léo estava quietinho ali no cantinho, brincando com os carrinhos dele,
e ela se aproximou de um jeito diferente. Diferente como meio forçado, sabe? Como se quisesse chamar a atenção dele a qualquer custo. Na sala, Laura tinha se levantado e estava mostrando alguns cartões coloridos para Léo. Tinha tirado da bolsa dela uma coleção de papéis simples, feitos com papel cartão e canetinha colorida. Cada um tinha um desenho diferente. Coração vermelho, uma carinha feliz, uma carinha triste, uma casa, um carro. Ó, Léo, quando você quiser me falar alguma coisa, pode usar esses cartões aqui, tá bom? Se você estiver feliz, mostra esse aqui. Se estiver triste, mostra esse outro. Léo pegou o cartão com o coração vermelho e mostrou para ela, os olhos brilhando pela primeira vez em muito tempo. Que lindo! Você quer dizer que gosta da Laura? O menino balançou a cabeça que sim. E então aconteceu outro milagre. Ele deu um sorriso pequeno, tímido, mas era um sorriso de verdade. Sônia se benzeu. Santa Maria, Mãe de Deus. Ele sorriu. Ele realmente sorriu. Seu Mário limpou os olhos com a manga da camisa. 2 anos esperando para ver isso. Mas Verônica sentia o sangue subir da raiva. 6 meses se dedicando a Léo. 6 meses tentando conquistar a confiança dele e, por tabela, a admiração de Ricardo. 6 meses estudando cada reação da criança, cada comportamento, cada necessidade. E agora essa faxineira simples aparecia e conseguia tudo em um dia. Olha, Ricardo, disse ela com a voz cheia de falsa preocupação. Eu tenho experiência nisso. 6 anos de faculdade, especialização em autismo, trabalho com crianças especiais desde que me formei. Nunca, mas nunca mesmo vi uma reação tão rápida assim. Ricardo olhava o filho e se sentia dividido. Ver Léo feliz era tudo o que ele queria no mundo. Desde que Clara morreu, o menino tinha se fechado completamente. Não falava, não brincava, não demonstrava afeto. Era como se tivesse construído um muro invisível ao redor de si mesmo. Mas Verônica era uma profissional formada, especializada, com referências excelentes. Se ela estava preocupada. O que você acha que eu devo fazer? Perguntou ele. Vamos observar bem, disse Verônica, já arquitetando o plano na cabeça. Se for um progresso real, a melhora vai continuar nos próximos dias. Mas se for algum tipo de manipulação, logo logo a máscara vai cair. Enquanto Ricardo prestava atenção no que ela dizia, Verônica aproveitou um momento de distração. Laura tinha se levantado para pegar um copo d'água para Léo e os cartões coloridos ficaram em cima da mesinha de centro. Com um movimento rápido e discreto, Verônica pegou os papéis e escondeu na bolsa dela. Só precisamos ter paciência, continuou ela, como se nada tivesse acontecido. A verdade sempre aparece. Não demorou nem 10 minutos para o plano dela dar resultado. Léo terminou de beber a água e começou a procurar pelos cartões coloridos. Olhou na mesinha no chão, debaixo das almofadas. Cadê? Cadê? Começou a fazer os sons guturais que sempre fazia quando ficava nervoso. Léo, calma. Os cartões devem estar aqui em algum lugar, disse Laura, procurando junto com ele. Mas o menino já estava ficando agitado. O som gutural foi ficando mais alto, mais desesperado. Ele começou a se balançar para a frente e para trás, os olhos começando a ficar vidrados. Não, Léo, calma. A Laura vai achar os cartões, disse Laura, tentando acalmá-lo. Mas era tarde demais. Léo começou a bater a cabeça na parede, se jogou no chão, começou a fazer aqueles gritos que cortavam a alma de qualquer um. Verônica apareceu na sala com uma expressão de falsa compaixão e um olhar de "Eu avisei." "Viu só?" disse ela, apontando para Laura. Ela desestabilizou ele completamente. Agora ele tá pior do que antes. No dia seguinte, a mansão Almeida estava cheia de fofoca. Verônica tinha passado a manhã inteira plantando veneno em cada conversa que tinha. "Olha, não quero falar mal de ninguém.
sussurrou para Dona Sônia na cozinha enquanto tomava um café. Mas vocês repararam no jeito que ela fica olhando para o seu Ricardo? Sônia, que tinha 40 e poucos anos e trabalhava na casa há 5, franziu a testa. Como assim, Verônica? Ai, Sônia, pelo amor de Deus. Verônica fez cara de quem não queria falar, mas ia falar mesmo assim. A mulher é nova, bonitinha, tem um corpo bonito e ele é um homem viúvo, rico, sozinho há 2 anos. Você acha mesmo que ela tá aqui só para trabalhar? Sônia ficou pensativa. Era verdade que Laura era diferente das outras faxineiras que tinham passado por ali. Mais nova, mais bonita, mais educada. E o jeito que ela olhava para o patrão. Você acha que ela tem segundas intenções? Eu não tô dizendo nada, disse Verônica, levantando as mãos em falsa inocência. Só acho que a gente tem que ficar de olho. O seu Ricardo já sofreu tanto com a morte da Dona Clara. Não merece ser enganado por alguém interesseira. Na lavanderia, Verônica repetiu a mesma conversa com as outras empregadas. Gente, não tô falando que ela é interesseira, disse para Ana e Célia, as outras faxineiras. Mas vocês não acham estranho? Faxineira nova chega e de repente já quer cuidar da criança também. E o menino que nunca se apegou a ninguém de uma hora para outra fica grudado nela. Ana, que era mais velha e experiente, balançou a cabeça. Realmente é meio suspeito. E outra coisa, continuou Verônica, baixando ainda mais a voz. Vocês viram como ela se arruma? Para uma faxineira, ela se cuida muito bem. Cabelo sempre penteado, batom, perfume. É verdade, concordou Célia. E ela sempre encontra uma desculpa para passar perto do escritório do patrão. As empregadas começaram a cochichar entre si. A semente da desconfiança estava plantada e começava a germinar. Laura trabalhava sem saber de nada. Limpava a casa com o mesmo capricho de sempre. Brincava com Léo quando podia e não conseguia entender por estava recebendo olhares estranhos dos outros funcionários. Bom dia, Sônia, disse ela entrando na cozinha para pegar os produtos de limpeza. Bom dia, respondeu Sônia, mas o tom era diferente, mais frio, mais distante. Tudo bem, você tá parecendo meio estranha hoje. Tô nada, só trabalhando. Laura não insistiu, mas ficou com aquela sensação ruim no peito. Alguma coisa estava diferente na casa. Na tarde de quinta-feira, Ricardo a chamou no escritório. Laura, vem aqui um minutinho. Ela secou as mãos no avental e foi até lá. Ricardo estava sentado atrás da mesa grande de mogno, com uma expressão séria que ela nunca tinha visto antes. Senta aí, preciso conversar contigo sobre uma coisa. O coração dela disparou. Fiz alguma coisa errada, seu Ricardo. Você me diz. Ele abriu a gaveta da mesa e tirou uma pulseira dourada, delicada, com pequenos diamantes que brilhavam na luz do escritório. Você conhece isso? Laura arregalou os olhos. Nunca vi essa pulseira na vida, seu Ricardo. Que estranho. A Verônica disse que achou no bolso do seu uniforme quando foi te chamar para o almoço hoje. Seu Ricardo, eu juro por Deus que nunca vi essa pulseira. Como ela foi parar no meu bolso? Ricardo estudou o rosto dela com cuidado. Laura parecia genuinamente chocada e confusa. Os olhos dela estavam arregalados de surpresa, e não havia nenhum sinal de culpa ou nervosismo que ele conseguisse detectar. Mas o fato era que a pulseira estava no uniforme dela e era uma peça cara que tinha pertencido à sua falecida esposa. Olha, Laura, eu gosto muito do seu trabalho. E o Léo se apegou em você de um jeito que nunca vi antes, mas eu não posso ter funcionários desonestos na minha casa. Eu não sou desonesta, exclamou ela, os olhos se enchendo de lágrimas. Seu Ricardo, eu trabalho desde os 14 anos. Já passei por muitas casas, muitas famílias e nunca, mas nunca mesmo, peguei nenhum real que não fosse meu. Por que eu ia querer essa pulseira? Não sei, Laura, para vender, para dar de presente para alguém, para guardar de lembrança. Mas eu nem sabia que essa pulseira existia.
Como é que eu ia planejar roubar uma coisa que eu não sabia que tinha? A lógica dela fazia sentido e Ricardo se sentia dividido. Por um lado, Laura parecia sincera. Por outro, a evidência estava ali na frente dele. Preciso pensar se você pode continuar trabalhando aqui, disse ele com frieza. Laura saiu do escritório com as pernas bambas e o coração aos pedaços. No corredor, esbarrou com Verônica, que estava passando com uma pilha de roupas de Léo. Nossa, que situação difícil, né? Disse Verônica com uma expressão de falsa compaixão. Mas olha, Laura, eu não queria que você pensasse que fui eu que contei pro seu Ricardo. Eu só achei a pulseira e achei que tinha obrigação de entregar. Laura olhou bem nos olhos dela. Havia alguma coisa ali que não batia, uma frieza, uma satisfação escondida. Foi você que colocou essa pulseira no meu bolso, disse ela com a voz firme. Verônica riu, uma risada curta e fria. Nossa, Laura, que acusação grave! Você tem alguma prova do que está falando? Laura não tinha prova nenhuma. Só tinha a certeza no coração de que era inocente e a intuição de que Verônica estava por trás de tudo. Por que você faria isso comigo? Eu nunca fiz nada para você. Fazer o quê, Laura? Eu não fiz nada. Acho que você está muito nervosa, muito confusa. Talvez seja melhor você ir para casa descansar um pouco. Uma semana se passou como uma tortura lenta. Ricardo ainda não tinha tomado uma decisão definitiva sobre Laura, mas ela continuava trabalhando na casa, sempre sob o olhar vigilante e cada vez mais malicioso de Verônica. Léo, pelo menos, continuava feliz quando estava perto dela. Todos os dias ele procurava Laura pela casa inteira e ela sempre dava um jeitinho de parar o que estava fazendo para brincar um pouco com ele, contar uma história ou simplesmente fazer cafuné enquanto ele desenhava. Você gosta muito da Laura, né, Léo? Perguntava Verônica sempre que os via juntos. Mas você sabe que ela não vai ficar aqui para sempre, né? Uma hora ela vai ter que ir embora. Léo ficava visivelmente agitado quando ela falava isso, começando a se balançar e fazer os ruídos guturais. Então, Verônica repetia a mesma coisa todos os dias, como uma tortura psicológica sutil, mas constante. Todas as pessoas que você gosta acabam indo embora, Léo. Igual sua mãe foi embora, a Laura também vai. Na manhã de sábado, Verônica decidiu que era hora de dar o golpe final. Esperou Laura sair para ir ao mercado com seu Mário e subiu para o quarto da falecida esposa de Ricardo, no segundo andar da mansão. Era um lugar sagrado que ele mantinha exatamente como Clara tinha deixado. Ninguém tinha autorização para entrar ali, nem mesmo para limpar. Ricardo ia lá uma vez por semana sozinho para conversar com as lembranças. Verônica abriu o cofre eletrônico com a senha que tinha visto Ricardo digitar várias vezes a data de nascimento de Léo. Dentro, além de documentos e algumas outras joias, estava o colar de diamantes que foi presente de casamento dele para Clara. Uma peça única, feita sob encomenda, que tinha custado uma fortuna e valia ainda mais agora. Era inconfundível, impossível de negar que pertencia àquela casa. Com cuidado, pegou o colar e desceu para o quarto das empregadas, no térreo. Abriu o armário de Laura e colocou o colar bem no fundo dentro de uma bolsa velha de couro que ela sempre carregava. Voltou para a sala e ficou esperando. Quando Laura chegou do mercado carregando as sacolas de compras da semana, Verônica estava na sala com Ricardo, os dois conversando sobre o desenvolvimento de Léo. Seu Ricardo, disse Verônica com a voz trêmula de falsa emoção. Preciso te contar uma coisa muito, muito grave. Eu não queria acreditar. Mas o que foi, Verônica? Eu vi a Laura saindo do quarto da sua esposa ontem à noite, por volta das 10 horas. Achei muito estranho, porque ela não tem motivo algum para estar lá. Mas pensei que talvez você tivesse pedido para ela limpar ou organizar alguma coisa. Ricardo franziu a testa, a expressão dele mudando completamente. Eu não pedi para ninguém limpar aquele quarto. Ninguém entra lá.
Eu sei, eu sei. Por isso fiquei tão preocupada. E hoje de manhã, quando você saiu para jogar tênis, eu resolvi dar uma olhadinha discreta para ver se estava tudo em ordem. Laura entrou na sala nesse exato momento, ainda carregando as sacolas do mercado, sem imaginar a armadilha que a esperava. Laura, disse Ricardo, a voz gelada como gelo. Você entrou no quarto da minha esposa? Que quarto, seu Ricardo? Eu nem sei direito onde fica o quarto da torre no segundo andar, disse Verônica com falsa gentileza. Você foi lá ontem à noite, por volta das 10 horas. Eu não fui lugar nenhum. Ontem às 10 da noite eu estava na minha casa cuidando da minha mãe que estava com febre alta. Então, como você explica isso? Verônica abriu a mão devagar, revelando o colar de diamantes que brilhava na palma como uma acusação silenciosa e mortal. Laura ficou branca como papel de parede. Meu Deus do céu, onde você achou isso? Perguntou Ricardo, a voz quase sumindo de emoção. No armário dela, Ricardo, bem escondidinho no fundo daquela bolsa de couro velha. Seu Ricardo, eu juro pela alma da minha mãe, pela memória do meu pai, que nunca vi esse colar na vida, disse Laura desesperada. Achou que ninguém ia descobrir, disse Ricardo, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, havia ódio puro na voz dele. Esse colar era da minha esposa, Inha. Foi o presente de casamento que eu dei para ela no dia mais feliz da minha vida. Eu não peguei. Eu nem sabia que existia. Mas Ricardo não estava mais ouvindo. A dor da traição era grande demais, esmagadora. Ele tinha confiado nela, deixado ela se aproximar do seu filho, aberto as portas da sua casa e do seu coração, e ela tinha violado o lugar mais sagrado, o santuário das suas memórias mais preciosas. Sai da minha casa agora mesmo, gritou ele, a voz ecoando pelas paredes da mansão. E se eu descobrir que você tocou em mais alguma coisa, eu chamo a polícia e faço você ser presa. Laura estava chorando tanto que mal conseguia enxergar. Com as mãos tremendo como folhas no vento, tirou o uniforme ali mesmo na sala, na frente de todo mundo, e entregou para ele. Seu Ricardo, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem pelo Léo, me deixa pelo menos explicar. Não tenho o que explicar. Vai embora da minha casa. As outras empregadas tinham se juntado na porta da sala para assistir ao escândalo. Sônia balançava a cabeça com pena. Seu Mário estava constrangido. As outras faxineiras cochichavam entre si. Eu sempre soube que tinha alguma coisa estranha nela, comentou Ana. Pobre do Léo, se apegou tanto nela, disse Célia. Mulher bonita demais para ser faxineira honesta, murmurou outra. Laura saiu da mansão com apenas a roupa do corpo e a bolsa velha, onde tinham plantado a evidência da sua suposta desonestidade. Na calçada, os vizinhos que tinham escutado a gritaria saíram das suas casas para ver o escândalo. Verônica assistia tudo da janela da sala, com um sorriso pequeno e cruel nos lábios. Na porta da mansão, Laura se virou uma última vez. Léo estava na janela do quarto dele, no segundo andar, batendo no vidro com as mãozinhas e chorando desesperadamente. Ele não entendia por que a Laura estava indo embora, porque todo mundo estava gritando, porque o mundo tinha virado de cabeça para baixo de novo. Léo não comeu nada no jantar de sábado, nem no café da manhã de domingo, nem no almoço. Quando Ricardo tentou levá-lo para a escola na segunda-feira, o menino teve uma crise tão violenta que foi impossível tirá-lo de casa. Ele sente muita falta dela, disse Verônica, fingindo uma pena que não sentia. Coitadinho do Léo, mas vai passar, pode ficar tranquilo. Criança esquece rápido, ainda mais criança especial. Mas Léo não esquecia, pelo contrário. Parecia estar piorando a cada hora que passava. Voltou a se autoagredir, batendo a cabeça na parede com tanta força que Ricardo tinha que segurá-lo para evitar que se machucasse. Não dormia à noite. Ficava acordado, chorando e fazendo aqueles sons guturais de desespero que cortavam a alma. No terceiro dia sem Laura,
Ricardo encontrou Léo trancado no quarto, desenhando obsessivamente. Havia papel espalhado por todo o chão, todos com o mesmo tema. Uma mulher de cabelos compridos ao lado de uma criança pequena. "É a Laura", sussurrou Léo, e aquela foi a primeira palavra que ele falava desde que ela tinha ido embora. Ricardo se ajoelhou ao lado do filho e olhou os desenhos com mais atenção. Em todos eles, sem exceção, Laura aparecia protegendo Léo de uma figura sombria e ameaçadora. E no desenho mais recente, a figura sombria tinha cabelos curtos e estava claramente escondendo alguns quadradinhos coloridos atrás das costas. "Léo", disse Ricardo, o coração começando a bater mais rápido. "Quem é essa pessoa aqui?" Apontou para a figura sombria. Léo puxou um papel novo e desenhou com mais detalhes. A figura sombria tinha o formato claro de uma mulher, cabelos curtos na altura do ombro e estava visivelmente escondendo os cartões coloridos que Laura havia feito. O coração de Ricardo disparou. "Léo, essa pessoa aqui é a Verônica." O menino acenou com a cabeça energicamente e fez um som de nojo, como se o nome tivesse um gosto ruim na boca. A Verônica escondeu os cartões da Laura, mais acenos de cabeça, mais veementes ainda. Léo pegou um lápis vermelho e começou a riscar toda a figura de Verônica com raiva, como se quisesse apagá-la do papel e da vida. Ricardo sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Se Léo estava certo, se Verônica realmente tinha escondido os cartões que estavam ajudando o menino a se comunicar. Que outras coisas ela tinha feito? "Fica aqui, Léo, o papai vai resolver essa situação." Desceu as escadas correndo, com o coração batendo como um tambor, e foi direto para a garagem, onde estava estacionado o carro de Verônica. Abriu o porta-luvas com as mãos tremendo, revirou os bancos, procurou no porta-malas, vasculhou cada centímetro do veículo e então encontrou. Escondidos embaixo do banco do motorista, amarrotados e meio rasgados, mas ainda perfeitamente reconhecíveis, estavam os cartões coloridos que Laura havia feito com tanto carinho para Léo. A raiva que Ricardo sentiu naquele momento foi tão intensa, tão avassaladora, que ele teve que se apoiar no carro para não cair. Verônica havia sabotado deliberadamente a única coisa que estava realmente ajudando seu filho. E se ela tinha feito isso? O que mais ela era capaz de fazer? Voltou para dentro da casa com uma determinação fria e calculista. Sem dizer uma palavra para ninguém, instalou câmeras de segurança microscópicas em todos os cômodos da casa. Microcâmeras de última geração, quase invisíveis, que captavam som e imagem em alta definição. Na primeira tarde de gravação, apenas algumas horas depois de ter instalado o sistema, as câmeras captaram algo que fez o sangue de Ricardo gelar completamente nas veias. Verônica estava sozinha com Léo na sala de brinquedos. O menino estava sentado no chão, desenhando quieto, como sempre fazia, quando ela se aproximou por trás. "Seu papai tá muito, muito triste por causa da Laura", disse ela, e de repente beliscou o braço de Léo com força. "Tá vendo como ela só trouxe problema para esta casa?" Léo chorou de dor e surpresa, tentando se afastar, mas Verônica segurou o braço dele e beliscou de novo, mais forte ainda. "Se você parasse de ficar chorando por ela o tempo todo, seu papai voltaria a ficar feliz. Mas você não para, né? Fica fazendo escândalo, fica incomodando." Outro beliscão, dessa vez na perna. Léo tentou se levantar para fugir, mas ela puxou ele de volta para o chão. "A Laura não era uma pessoa boa para você, Léo. Ela era mentirosa, era ladra. E agora, por causa dela, seu papai não confia mais em ninguém. Nem em mim, que só quero o bem dele e o seu bem." A voz dela estava carregada de veneno e maldade pura. Léo começou a se balançar para a frente e para trás. Um movimento repetitivo que sempre fazia quando estava muito nervoso
ou assustado. Ricardo parou a gravação. Tinha visto o suficiente para saber que tipo de pessoa tinha deixado cuidar do seu filho. Ricardo ficou na garagem segurando os cartões amarrotados. As mãos dele tremiam de raiva. Depois de alguns minutos respirando fundo, voltou para casa e foi direto ao escritório. As câmeras estavam gravando há apenas 3 horas. Abriu o primeiro arquivo no computador, o da sala de brinquedos. O que viu fez o estômago dele revirar. Na tela, Verônica estava sozinha com Léo. O menino desenhava no chão quando ela se aproximou. O rosto dela tinha uma expressão fria que Ricardo nunca tinha visto. "Sabe por que seu pai fica triste, Léo?" disse ela, beliscando o braço da criança. "É porque você não melhora nunca." Léo chorou baixinho, tentando se afastar. "Se você fosse um menino normal, seu pai seria feliz. Mas você não é normal, é?" Outro beliscão mais forte. Léo começou a se balançar. "Aquela mulher estava fazendo você parecer melhor, mas era mentira. Você continua sendo estranho, difícil." Ricardo pausou o vídeo. Precisava ver mais. Mas o coração dele batia descompassado. Voltou a dar play. "Eu cuido de você há meses, Léo. Estudo, me dedico, mas você só melhora com uma faxineira qualquer." Verônica segurou o braço dele com força. "Isso não pode acontecer." Léo fazia aqueles sons de desespero, balançando cada vez mais rápido. "Agora ela foi embora, e seu pai precisa de mim de novo, como sempre precisou." De repente, Verônica olhou em volta da sala, desconfiada. Ricardo percebeu que ela tinha notado que ele estava diferente nos últimos dias, mais distante. "Alguma coisa mudou aqui", murmurou ela, ainda segurando Léo. "Mas eu vou descobrir o quê?" Ricardo desligou o computador. Tinha visto o suficiente. Subiu correndo para o quarto de Léo. O menino ainda estava no chão desenhando. "Léo, vem cá." O menino olhou para ele com os olhos tristes. "Ela machucou você?" Ricardo apontou para o braço onde ainda dava para ver marcas roxas. Léo acenou que sim e se encolheu com medo. "Ela não vai mais machucar você, papai promete." Desceu e procurou Verônica. Encontrou ela na cozinha conversando com Sônia, fingindo normalidade. "Verônica, preciso falar com você no escritório." "Claro, Ricardo. Algum problema? Vamos conversar lá." No escritório. Ele fechou a porta e encarou ela. "Preciso que você saia da minha casa." O rosto dela mudou na hora. "Como assim? Não está dando certo o seu trabalho com o Léo." "Mas, Ricardo, eu me dedico tanto a ele. O que aconteceu?" "Só não está funcionando." Verônica percebeu que ele não ia contar os verdadeiros motivos. Mudou de estratégia. "É por causa daquela mulher, não é? Você ainda está pensando nela. Isso não é da sua conta." "Ricardo, você está cometendo um erro. Ela não era boa para o Léo. Eu vi como ela mexeu com o psicológico dele." "Verônica, só vá embora, por favor. Não vou sair assim sem entender nada. Se é demissão, quero por escrito." Ricardo suspirou. "Está bem. Você tem até amanhã para arrumar suas coisas." Verônica saiu do escritório com uma expressão estranha. Não era de tristeza ou surpresa, era de raiva contida. Naquela noite, as câmeras gravaram ela revirando a casa, procurando alguma coisa. Estava claramente desconfiada de que Ricardo sabia mais do que demonstrava. Na manhã seguinte, assim que Verônica saiu da casa com as malas, Ricardo foi atrás de Laura. "Sônia, fica com o Léo." "Preciso sair. Vai buscar a Laura?" perguntou Sônia, que tinha percebido a tensão dos últimos dias. "Vou tentar. Era hora, seu Ricardo. A gente sabe que ela não fez nada de errado." Ricardo parou na porta. "Como sabe?" "Ah, patrão, a gente não é bobo." A Verônica sempre fazia pergunta estranha sobre a Laura, sempre plantando dúvida na cabeça da gente. "E vocês acreditaram?" Sônia baixou a cabeça envergonhada. "No começo, sim, mas depois a Laura sempre foi boa menina. Trabalhadora, honesta. A gente vacilou, seu Ricardo."
Essa revelação deu mais força para Ricardo. Pegou o carro e foi para o endereço de Laura no bairro Jardim das Flores. Quando chegou na rua de casas simples, parou o carro e olhou ao redor. Era um lugar bem diferente do que ele estava acostumado. Perguntou para uma mulher que regava plantas na calçada. A senhora conhece a Laura Pires? Conheço sim, mora ali na Casa Azul, mas ela tá muito mal, coitada. Por quê? Chegou em casa chorando no sábado, dizendo que foi acusada de roubo. A gente sabe que ela é honesta. Ricardo sentiu o peso da culpa, caminhou até a Casa Azul e bateu na porta. Uma senhora magrinha de uns 60 anos atendeu. Boa tarde. A senhora é mãe da Laura? Sou. E o senhor é quem? Ricardo Almeida. Eu? Ah, Dona Glória cruzou os braços. Então é o senhor que fez minha filha chorar. Dona Glória, vim aqui pedir desculpas. Descobri que ela é inocente. Inocente? Minha filha sempre foi inocente. Trabalha desde pequena. Nunca pegou nenhum tostão de ninguém. Algumas vizinhas começaram a aparecer para ouvir a conversa. Por favor, preciso falar com a Laura. Ela não quer ver o senhor. Tá lá dentro. Não para de chorar. Ricardo se ajoelhou na calçada na frente de todo mundo. Dona Glória, eu errei muito, mas tenho provas de quem realmente plantou as joias. O movimento na rua parou. As vizinhas se aproximaram. Laura, gritou ele. Por favor, me escuta. Tenho como provar sua inocência. A porta se abriu devagar. Laura apareceu com os olhos inchados de tanto chorar. Seu Ricardo, Laura, me perdoa. Ainda de joelhos, ele mostrou o celular. Descobri quem realmente fez aquilo. Mostrou um trecho do vídeo onde Verônica maltratava Léo. Laura levou a mão na boca. Meu Deus, ela estava machucando o Léo. Estava e muito mais. As vizinhas se entreolharam chocadas. Eu sabia que a menina era direita, disse uma delas. Rico só sabe julgar pobre mesmo, murmurou outra. Laura ajudou Ricardo a se levantar. Seu Ricardo, mesmo provando minha inocência, como vou voltar? Todo mundo vai ficar falando. Não me importo com o que vão falar, mas eu me importo. E outra coisa, ela hesitou. Se eu voltar, não quero ser tratada só como empregada. Não, depois de tudo isso. Dona Glória bateu palma. Essa conversa continua dentro de casa. A rua inteira não precisa saber da nossa vida. Na sala pequena da casa, Ricardo e Laura se sentaram no sofá velho. Dona Glória trouxe café e sentou numa cadeira velha. Laura, eu sei que te humilhei. Sei que não acreditei em você, mas seu Ricardo, não é só isso. Laura mexeu nas mãos. É que se eu voltar, como fica a situação? O senhor é meu patrão. Eu sou funcionária. Mas o quê? Eu me apeguei no Léo. Me apeguei muito e ela ficou vermelha. Também me apeguei no senhor. Ricardo sentiu o coração acelerar, do jeito que uma mulher se apega num homem. Mas somos de mundos diferentes. O senhor é rico, estudado. Eu mal terminei o colegial. Dona Glória tomou um gole do café. Posso falar uma coisa, filha? Fala, mãe. Eu reconheci esse menino desde o primeiro dia que você falou dele. Laura franziu a testa. Como assim? Porque eu tive um irmão que nem o Léo. Meu irmão, Antônio, ele não falava, não gostava de carinho, vivia no mundo dele. Naquela época não tinha nome para isso, mas hoje sei que ele era especial. Ricardo prestou atenção. E sabe quem conseguia acalmar o Antônio? Só eu. Só eu fazia ele comer, dormir, parar de chorar. Nunca soube dessa história, mãe. Você era pequena quando ele morreu, mas lembro de tudo. Quando você chegou falando desse menino que só se acalmava com você, pensei, isso é coisa de Deus. Dona Glória olhou para Ricardo. Quando uma criança especial escolhe alguém, moço, é sagrado, não é à toa. Ricardo sentiu um arrepio. E tem mais. Esse menino e esse homem precisam da minha filha. E ela precisa deles também. Mas, mãe, e se não der certo? Filha,
Você vai ficar pensando nisso pro resto da vida? Esse homem se ajoelhou na nossa porta, na frente de todo mundo, para pedir perdão. Isso não é pouca coisa. Ricardo se virou para Laura. Volta comigo. Não como empregada, como parte da família. Parte da família. O Léo já te vê como mãe, e eu, Ricardo engoliu seco. Eu te vejo como a mulher que trouxe luz para nossa casa. Laura olhou para a mãe, que acenou com a cabeça. Está bem, eu volto, mas quero que fique claro desde o começo. Não sou empregada, mas também não sou dona da casa. Você é a segunda mãe do Léo, disse Dona Glória. E quem sabe um dia muito mais que isso. Nesse momento, ouviram um barulho do lado de fora. Sônia estava chegando com Léo. Léo tinha implorado tanto para Sônia levá-lo até ali que ela não conseguiu negar. O menino estava desesperado há dias. Quando eles apareceram na porta, Léo viu Laura pela janela e saiu correndo da mão de Sônia. Laura! Todo mundo ficou parado. Léo correu direto para o colo de Laura. Ele falou, gritou Sônia. Meu Deus, ele falou. Fica, disse Léo, agarrado em Laura. Fica comigo. Laura chorou de emoção. Meu amor, eu vou ficar sempre, sempre. Léo olhou para o pai. Papai trouxe Laura? Trouxe, filho. E ela não vai embora mais. O menino ficou pensativo por um momento. Depois perguntou. Laura, mãe? Laura e Ricardo se entreolharam. Se você quiser, meu amor, quero. Sônia estava chorando feito criança. As vizinhas que tinham se juntado na porta também estavam emocionadas. Que coisa mais linda, disse uma delas. 2 anos sem falar e agora não para, disse Sônia. Ricardo se ajoelhou perto dos dois. Laura, você aceita namorar um homem que tem um filho especial e que se apaixonou por você? A pergunta saiu meio atrapalhada, mas sincera. Laura ficou vermelha. Seu Ricardo, aceita? Perguntou Léo ansioso. Aceito, disse ela baixinho. Eba, gritou Léo. Agora somos família. As vizinhas bateram palma. Dona Glória limpou os olhos. Sônia estava tão emocionada que mal conseguia falar. Seu Ricardo, posso contar para as outras meninas lá em casa? Elas vão ficar felizes. Pode contar sim, Sônia. Foi então que uma figura conhecida apareceu no final da rua. Verônica vinha caminhando na direção deles. Verônica se aproximou devagar. Estava com uma aparência descuidada, o cabelo despenteado, a roupa amarrotada. Ricardo, que bom que te encontrei. O que você quer aqui, Verônica? Quero conversar. A sós, não temos nada para conversar. Por favor, foi tudo um mal-entendido. Posso explicar? Léo se escondeu atrás de Laura quando viu Verônica. Ele tem medo dela, murmurou Laura. Oi, Léo, disse Verônica, tentando um sorriso falso. Como você está? Léo não respondeu, só se agarrou mais em Laura. Verônica, vai embora, disse Ricardo. Ricardo, você está cometendo um erro. Essa mulher não é boa para vocês. Quem não é boa é você, disse Dona Glória. Maltratar criança é coisa de gente ruim. Maltratar? Eu nunca maltratei ninguém. Ricardo mostrou o celular. Tenho tudo gravado, Verônica. Ela ficou pálida ao ver as próprias imagens. Isso não mostra o contexto todo. Que contexto? Você machucando uma criança indefesa. Foi um momento de estresse. Eu estava cansada, confusa. Sônia, que tinha ficado calada, se manifestou. Verônica, pare com isso. Todas nós lá em casa sabemos como você falava mal da Laura, como espalhava mentira. Eu estava protegendo a família, estava protegendo seus próprios interesses, disse Ricardo. Verônica percebeu que estava perdendo a batalha. Mudou de estratégia. Ricardo, pensa na minha carreira. Se você me denunciar, vou perder tudo. Você pensou no Léo quando machucou ele? Eu imploro, Ricardo. Saio da cidade, desapareço da vida de vocês. Só não me denuncie. Já é tarde para isso. Você já me denunciou? O rosto dela mudou completamente. Mandei os vídeos para a polícia hoje de manhã. A máscara de Verônica caiu de uma vez. A raiva apareceu nos olhos dela.
Você vai se arrepender disso, Ricardo. Almeida. Ela saiu andando rápido, deixando todo mundo tenso. Meu Deus, a mulher é perigosa mesmo, disse Sônia. Léo puxou a camisa de Laura. Ela volta? Não, meu amor, nunca mais. Mas Ricardo ficou preocupado. Conhecia a Verônica o suficiente para saber que ela podia tentar alguma vingança. Nos dias seguintes, a vida na mansão Almeida começou a se normalizar. Laura não era mais empregada, mas também ainda não tinha um papel definido. Era a namorada de Ricardo e a segunda mãe de Léo. Léo falava cada vez mais. Palavras soltas no começo, depois frases pequenas. Estava fazendo progressos impressionantes. Laura, fica? Ele perguntava todo dia. Fico sim, meu amor. Sempre. Sempre. Uma semana depois, Ricardo recebeu um telefonema da polícia. Senhor Almeida, delegado Bastos, precisamos conversar sobre Verônica Barros. Aconteceu alguma coisa? Ela fugiu da cidade, mas antes disso fez algumas ligações ameaçadoras. Para quem? Para o senhor. O telefone caiu na secretária eletrônica. Uma hora depois, 2 policiais chegaram na mansão para mostrar a gravação. Essa foi a ligação que ela fez ontem de madrugada. A voz de Verônica estava alterada, provavelmente por álcool. Ricardo, você destruiu minha vida. Agora vou destruir a sua. Você sabe onde me encontrar. Léo se agarrou em Laura ao ouvir a voz. Conseguimos rastrear ela? Perguntou Ricardo. Estamos procurando. Ela saiu da cidade, mas vamos encontrar. 2 dias depois, a polícia ligou de novo. Encontramos ela num motel na estrada. Estava tentando sair do estado. E agora? Agora ela responde por maus tratos e ameaças. Com os vídeos que o senhor enviou, o caso está bem claro. 3 meses depois, houve uma audiência preliminar. Léo não precisou depor pessoalmente, mas fez desenhos que mostravam o que tinha acontecido. Desenhou Verônica com cara brava, ele chorando, Laura chegando para protegê-lo. A juíza ficou impressionada com a capacidade de expressão da criança. Verônica foi afastada definitivamente da profissão e responde processo por maus tratos. O julgamento final ainda vai demorar alguns meses, mas ela não pode mais trabalhar com crianças. Enquanto isso, a vida na mansão Almeida seguia seu curso. Léo continuava melhorando. Laura tinha se mudado para um quarto próximo ao dele. E Ricardo descobria todos os dias como era bom ter uma família de verdade. Dona Glória visitava sempre, e Sônia tratava Laura como uma filha. A vida não estava perfeita, mas estava muito melhor do que qualquer um deles imaginava que pudesse ficar. O melhor de tudo era ver Léo feliz falando, sorrindo, sendo criança. Laura, disse ele uma tarde, você é minha mãe de verdade agora. Sou sim, meu amor, para sempre. E papai é seu namorado? É. Então, somos família. Somos a melhor família do mundo. E Léo sorriu daquele jeito que só crianças felizes sabem sorrir. 2 semanas após Verônica sair da casa, Ricardo ainda não tinha contado para ninguém sobre as gravações. Guardava as evidências como um segredo, planejando cuidadosamente como usar aquelas informações. Léo estava melhorando a cada dia. Falava palavras soltas e, às vezes, frases pequenas, mas ainda tinha dias difíceis, momentos em que voltava ao silêncio ou fazia aqueles sons guturais quando ficava nervoso. Laura, triste, disse ele numa manhã, apontando para o braço, onde ainda dava para ver as marcas dos beliscões de Verônica. Dói, meu amor? Perguntou Laura, examinando as marcas que já estavam cicatrizando. Léo acenou que sim. Mulher má, machucou. Não machuca mais, nunca mais. Ricardo observava essas conversas e sentia a raiva crescer. Verônica tinha machucado uma criança indefesa. Isso não podia ficar sem consequências. Laura, preciso te contar uma coisa, disse ele quando Léo foi brincar no quintal. O que foi? Ricardo mostrou as gravações das câmeras. Laura ficou horrorizada ao ver Verônica maltratando Léo. Meu Deus, Ricardo, isso é terrível.
Eu sei, e tenho mais gravações, várias. Já foi na polícia? Ainda não. Quero juntar mais evidências antes. Que tipo de evidências? Ricardo respirou fundo. Verônica não fez isso só com a gente. Tenho certeza. Quero achar outras famílias que passaram pela mesma situação. Como vai fazer isso? Vou contratar um detetive particular, alguém que investigue o passado profissional dela. Laura ficou preocupada. Ricardo, isso não é perigoso? E se ela descobrir? Ela não vai descobrir. E mesmo que descubra, eu tenho as gravações. Ela não pode negar. E o Léo? Como ele vai lidar com tudo isso? Ricardo olhou para o filho brincando no jardim. Léo vai ter que depor eventualmente, mas vou proteger ele de tudo que puder. Sei que ela fez uma coisa terrível, mas será que vale a pena mexer nisso tudo de novo? Vale sim, Laura. Outras crianças podem estar sofrendo com ela e Léo merece justiça. No dia seguinte, Ricardo contratou Fábio Nunes, um detetive particular recomendado por um advogado amigo. Quero que você investigue o histórico profissional de Verônica Barros nos últimos 5 anos, disse Ricardo, entregando uma pasta com informações. O senhor suspeita de que, especificamente, que ela fez a mesma coisa que fez na minha casa, em outras famílias. Manipulação, sabotagem, até maus tratos. Fábio analisou a pasta. Vou precisar de umas 2 semanas para fazer uma investigação completa. Tem pressa? Um pouco. Não quero que ela tenha tempo de se esconder ou destruir evidências. Enquanto esperava os resultados da investigação, Ricardo começou a perceber que Léo estava tendo pesadelos. Não, não! Gritava o menino durante a noite. Vai embora, não machuca! Laura corria para o quarto dele e encontrava Léo suando, assustado. Calma, meu amor, foi só um sonho ruim. Mulher má voltou, dizia Léo tremendo. Não voltou, não. Ela foi embora e não vai voltar nunca mais. Promete? Prometo. Mas os pesadelos continuavam. Léo estava claramente traumatizado com o que tinha vivido. Acho que precisamos levar ele num psicólogo, sugeriu Laura. Você tem razão. Vou procurar alguém especializado em trauma infantil. Fábio ligou 1 semana depois, com informações que deixaram Ricardo chocado. Senhor Ricardo, precisa vir aqui ver o que descobri sobre a Verônica Barros. No escritório do detetive, Fábio mostrou uma pasta cheia de documentos. Ela trabalhou em 8 famílias nos últimos 3 anos. Em 7 delas, houve problemas parecidos com o que aconteceu na sua casa. Que tipo de problemas? Funcionários demitidos por acusações de roubo, outras cuidadoras sabotadas. E, em 2 famílias, denúncias de maus tratos que não deram em nada porque não tinha prova. Ricardo folheou os documentos. Conseguiu falar com essas famílias? Com 3 delas, todas contaram histórias muito parecidas. A Verônica chegava, ganhava confiança, depois começava a sabotar outros funcionários, e as denúncias de maus tratos. Uma família em Campinas e outra aqui em São Paulo, nos 2 casos envolvendo crianças especiais. O estômago de Ricardo revirou. Ela tem um padrão. Exatamente. Ela escolhe famílias ricas com crianças que têm dificuldades de comunicação. Assim fica mais difícil as crianças denunciarem. Isso é monstruoso. Fábio pegou mais um documento. E tem mais. Descobri que ela foi demitida de um hospital em Ribeirão Preto antes de vir para São Paulo. Por quê? Suspeita de maus tratos com pacientes idosos, mas não conseguiram provar nada na época. Ricardo se levantou agitado. Precisamos parar essa mulher, com certeza. Mas vai precisar de mais que essas evidências. O que o senhor tem de concreto são as gravações da sua casa. E se eu conseguir que as outras famílias testemunhem? Seria ótimo, mas vai ser difícil. A maioria tem medo de se expor. Vou tentar. Nos dias seguintes, Ricardo começou a entrar em contato com as famílias que Fábio havia identificado. Algumas se recusaram a falar, mas outras aceitaram conversar. A primeira foi Dona Beatriz, uma senhora rica de Campinas, cuja neta autista tinha sido cuidada por Verônica.
Dr. Ricardo, essa mulher é o demônio em pessoa, disse Beatriz durante uma videoconferência. Minha neta Júlia regrediu muito durante o tempo que ela ficou conosco. A senhora chegou a suspeitar de alguma coisa? Várias vezes. A Júlia ficava apavorada quando via a Verônica, mas ela sempre tinha uma explicação. E o que aconteceu no final? Demitimos ela quando descobrimos que estava dando remédio demais para Júlia. Quase causou uma intoxicação. Ricardo sentiu o sangue gelar. A senhora tem alguma prova disso? Tenho os exames médicos da época e posso testemunhar se precisar. A segunda família foi ainda mais reveladora. O senhor Gustavo, empresário de São Paulo, contou que Verônica havia trabalhado com seu filho Pedro. Ela plantou dinheiro na bolsa da babá que cuidava do meu filho há 2 anos, contou Gustavo. A pobre menina foi embora chorando, jurando que era inocente. E o senhor acreditou nela? Não, na época. Mas depois, quando a Verônica começou a ter atitudes estranhas com o Pedro, eu desconfiei. Que tipo de atitudes? Ela medicava ele demais. Dizia que era necessário, mas o menino vivia dopado. E daí? Demiti ela, mas não tinha prova de nada. Se eu soubesse na época o que sei agora. Com essas informações, Ricardo tinha um caso muito mais forte. Não era apenas sua palavra contra a de Verônica. Era um padrão de comportamento documentado. Mas quando foi procurar Verônica para confrontá-la com as evidências, descobriu que ela tinha sumido. Como assim sumiu? Perguntou Laura quando Ricardo contou. Fui no apartamento onde ela morava. Os vizinhos disseram que ela saiu de madrugada com 2 malas grandes. Ela desconfiou de alguma coisa? Acho que sim. Talvez alguém tenha contado que eu estava investigando. Léo, que brincava no chão da sala, levantou a cabeça. Mulher má foi embora. Foi, filho. Foi embora. Não volta mais. Não volta mais. Mas Ricardo não estava convencido. Conhecia Verônica bem o suficiente para saber que ela não desistiria fácil. Vou ligar para o Fábio. Ele pode rastrear ela. O detetive não trouxe boas notícias. Ela deixou o apartamento, cancelou o celular e sacou todo o dinheiro da conta. Está claramente fugindo. Consegue descobrir para onde ela foi? Vou tentar, mas se ela for esperta, vai ser difícil. E se ela voltar? É possível. Pessoas como ela odeiam perder o controle. Ela pode tentar alguma vingança. Essa possibilidade deixou Ricardo preocupado. Decidiu reforçar a segurança da casa e instalar mais câmeras. Você acha que ela é capaz de tentar machucar a gente? Perguntou Laura. Não sei. Espero que não, mas prefiro me prevenir. Sônia, que tinha ouvido a conversa, se aproximou. Seu Ricardo, posso falar uma coisa? Claro, Sônia. Eu sempre desconfiei daquela mulher desde o primeiro dia. Por quê? Porque ela fazia pergunta demais sobre a vida do senhor. Queria saber tudo. Quanto o senhor ganhava, se tinha parente, se pensava em casar de novo. Laura franziu a testa. Isso é estranho mesmo. E tem mais, continuou Sônia. Uma vez eu vi ela vasculhando a mesa do escritório quando o senhor não estava. Por que você não contou isso antes? Perguntou Ricardo. Sônia baixou a cabeça porque ela sempre tinha uma desculpa boa e a gente acaba confiando, né? Que tipo de desculpa? Dizia que estava procurando papel para fazer atividade com o Léo ou que queria encontrar o telefone do médico dele. Ricardo percebeu que Verônica tinha tido acesso a muitas informações pessoais da família, informações que ela podia usar contra eles. Sônia, mais alguma coisa que você lembra dela ter feito? Ela fotografou muita coisa com o celular. Dizia que era para mandar para o médico do Léo, mas fotografava tudo, a casa, os quartos, até o cofre do senhor. O cofre? É. Uma vez ela pediu para eu abrir porque disse que o Léo tinha engolido um botão e precisava do remédio de emergência que fica lá. Ricardo sentiu um calafrio. Verônica sabia da combinação do cofre, conhecia a casa inteira, tinha informações sobre a família toda.
Preciso mudar todas as senhas hoje mesmo. Naquela noite, enquanto Ricardo trocava as senhas de tudo e reorganizava a segurança, Léo teve outro pesadelo. Ela volta! Ela volta! Gritava ele, suando. Laura o acalmou, mas ficou preocupada. Léo parecia sentir alguma coisa que eles não conseguiam entender. Meu amor, ninguém vai machucar você. Papai e mamãe estão aqui. Ela falou que ia voltar, disse Léo, ainda tremendo. Quando ela falou isso? No último dia, ela falou baixinho no meu ouvido. Laura sentiu um arrepio. O que mais ela falou? Que ia levar eu embora? Que papai ia ficar sozinho de novo? Ricardo, que tinha escutado a conversa, entrou no quarto. Léo, você tem certeza que ela falou isso? O menino acenou que sim. Por que você não contou antes? Porque ela disse que se eu contasse ia fazer coisa ruim com a Laura. Agora Ricardo tinha certeza. Verônica não tinha simplesmente ido embora. Ela estava planejando alguma coisa. 3 dias depois, Ricardo recebeu uma ligação no escritório. Era a Verônica. Oi, Ricardo. Saudades. Onde você está, Verônica? Pertinho, mais perto do que você imagina. O que você quer? Quero conversar sobre o futuro do Léo. Não temos nada para conversar. Ah, temos sim, principalmente sobre aquelas gravações que você fez. O sangue de Ricardo gelou. Como você sabe das gravações? Eu sei de muita coisa, Ricardo, inclusive do seu plano de me denunciar. Você mereceu ser denunciada, talvez. Mas você sabe o que vai acontecer se me denunciar. O quê? Vou contar para todo mundo que o Léo é uma criança violenta e perigosa. Vou dizer que ele me agrediu várias vezes, e você sabe que criança autista tem dificuldade de se defender. Ricardo ficou em silêncio. E tem mais, continuou Verônica. Vou espalhar que você se envolveu com uma empregada que assediou a coitada da Laura. A mídia adora esse tipo de história. Isso é mentira. E você sabe? Mentira. Prove. Um homem rico, viúvo, se envolvendo com a faxineira. As pessoas vão adorar acreditar. O que você quer, Verônica? 50.000 Highlanders e você destrói todas as gravações. Você tá louca? Não, Ricardo. Estou desesperada. E pessoa desesperada faz qualquer coisa. A ligação caiu. Ricardo ficou tremendo de raiva e medo. Quando chegou em casa, contou tudo para Laura. Ela tá tentando nos chantagear, disse Laura. E pode conseguir se ela espalhar essas mentiras. Ricardo, você não pode ceder à chantagem. Se pagar uma vez, ela vai querer mais. Mas e se ela cumprir as ameaças? A gente enfrenta juntos. Léo, que estava desenhando na mesa da sala, levantou a cabeça. Papai triste. Um pouquinho, filho. Léo se aproximou e abraçou Ricardo. Não fica triste. Laura e eu cuidamos de você. Naquela noite, as câmeras de segurança captaram uma figura rondando a casa. Era Verônica. No dia seguinte, Ricardo encontrou o carro arranhado e uma mensagem escrita na poeira do vidro. Você tem 48 horas. Agora ele tinha certeza. Verônica tinha declarado guerra. Vamos para a casa da sua mãe, disse ele para Laura. Até isso se resolver. Ricardo, não podemos ficar fugindo dela. Não é fugir, é proteger vocês enquanto eu resolvo isso de uma vez por todas. Léo escutou a conversa. Vai na casa da vovó. Vai, meu amor, por uns dias. E a mulher má? Papai vai cuidar da mulher má. Léo pensou por um momento. Papai, eu desenho ela para a polícia? Ricardo se ajoelhou perto do filho. Você faria isso? Léo acenou que sim. Então vou cuidar de tudo, prometo. Mas antes que pudessem sair de casa, receberam uma visita inesperada que mudaria tudo. 2 dias depois das ameaças de Verônica, o delegado Bastos ligou para Ricardo. Senhor Ricardo, temos novidades sobre o caso. Pode vir na delegacia? Claro. Aconteceu alguma coisa? Prefiro explicar pessoalmente. Traga as gravações originais. Na delegacia, o delegado estava com uma pasta cheia de documentos. A investigação cresceu muito. Depois que divulgamos o caso, mais 5 famílias procuraram a gente. 5 famílias?
E não é só aqui em São Paulo. A polícia do Rio e de Minas também abriu investigação. Parece que ela atuava em vários estados. Ricardo folheou os documentos. Eram relatos parecidos com o que tinha acontecido na casa dele. Mas tem um problema, continuou o delegado. Algumas famílias têm medo de depor. Não querem se expor. Por quê? Vergonha. Medo de repercussão. Solta ela. Solta agora, Léo. Não faz isso. Chama alguém. Chama o patrão. Os gritos ecoaram pela sala da mansão Almeida. O menino de 7 anos estava agarrado no braço de Laura Pires, mordendo com toda a força. Sangue escorria pelos dedos pequenos dele. A cozinheira Sônia corria de um lado para o outro, desesperada. O motorista seu Mário tentava se aproximar, mas toda vez que chegava perto, Léo rosnava igual um animal ferido. "Moça, ele vai te machucar! Solta ele!" gritou Sônia. Mas Laura não se mexeu. Estava ajoelhada no chão, com o menino agarrado no braço e não fazia nenhum movimento para se soltar. "Calma, pessoal", disse ela, a voz baixinha, quase um sussurro. "Deixa eu conversar com ele." "Conversar?" "Ele não fala", disse Sônia, quase chorando. Laura olhou direto nos olhos castanhos de Léo. Eram olhos bonitos, mas cheios de uma raiva que nenhuma criança deveria ter. "Eu sei que dói por dentro, né, meu bem?", disse ela. Suave. "Quando ninguém entende a gente, dói muito, igual tá doendo em mim agora." Léo parou de morder, mas ainda segurava o braço dela. Os olhinhos piscaram devagar, como se estivesse tentando entender alguma coisa. "A dor que você tá sentindo aqui dentro?" Laura tocou o peito dela. "É igualzinha à dor que eu tô sentindo aqui no braço. Mas sabe de uma coisa? Eu não tô brava contigo." O menino soltou o braço dela devagar. Por um momento, ficaram os dois se olhando. Todo mundo na sala prendeu a respiração. "Pode soltar agora. Eu entendi que você tá muito bravo, muito confuso. Às vezes a gente não sabe como falar o que tá sentindo, né?" Léo largou o braço completamente e de repente se jogou no colo dela. Começou a chorar. Mas não era aquele grito histérico de sempre. Era o choro de uma criança pequena que finalmente encontrou alguém que a entendia. "Pronto, meu amor. Pronto. A Laura tá aqui agora." Sônia ficou boquiaberta. Meu Deus do céu! Em 2 anos ele nunca fez isso, disse seu Mário, balançando a cabeça do corredor, escondido atrás da coluna de mármore. Ricardo Almeida observava toda a cena. O coração dele batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Desde que Clara morreu naquele acidente terrível, Léo não abraçava ninguém. Não falava, não sorria, não demonstrava carinho. 6 cuidadoras especializadas tinham passado por aquela casa. Todas saíram de lá em desespero, algumas até com marcas de mordidas e arranhões. E agora essa mulher simples, de uniforme azul, desbotado e tênis furado, tinha conseguido em poucos minutos o que psicólogos e terapeutas não conseguiram em 2 anos. Impossível, ele nunca faz isso. A voz cortante fez Ricardo se virar. Verônica Barros, de 32 anos, a cuidadora especializada que ele tinha contratado há 6 meses, estava parada na entrada da sala. O rosto dela mostrava surpresa, mas alguma coisa nos olhos não batia direito. "É muito estranho mesmo", murmurou ela, observando Laura fazer cafuné no cabelo de Léo. "Muito estranho mesmo." Ricardo se aproximou dela. "Por que é estranho? Ele tá calmo. É justamente isso que me preocupa", disse Verônica baixando a voz. "Uma criança com o grau de autismo do Léo não muda de comportamento assim do nada. Tem alguma coisa errada aí." Verônica se aproximou mais de Ricardo, falando baixinho para Laura não escutar. "Ricardo, isso não é normal. Eu estudo autismo há 6 anos. Trabalho com crianças especiais há mais tempo ainda. Uma criança como o Léo não reage assim de uma hora para outra." "Mas olha ele ali", disse Ricardo, apontando para o filho que estava quieto no colo de Laura. "Tá calminho, calmo demais e isso me preocupa."
Verônica fez uma pausa, como se não quisesse falar o que estava pensando. Sabe o que pode ter acontecido? O quê? Ela pode ter provocado a crise de propósito. Ricardo franziu a testa. Como assim provocado? É um truque que algumas pessoas usam, Ricardo. Provocam a criança para depois aparecer como salvadoras. Verônica suspirou, fingindo estar relutante em contar. Eu vi tudo desde o início. O Léo estava quietinho ali no cantinho, brincando com os carrinhos dele, e ela se aproximou de um jeito diferente. Diferente como meio forçado, sabe? Como se quisesse chamar a atenção dele a qualquer custo. Na sala, Laura tinha se levantado e estava mostrando alguns cartões coloridos para Léo. Tinha tirado da bolsa dela uma coleção de papéis simples, feitos com papel cartão e canetinha colorida. Cada um tinha um desenho diferente. Coração vermelho, uma carinha feliz, uma carinha triste, uma casa, um carro. Ó, Léo, quando você quiser me falar alguma coisa, pode usar esses cartões aqui, tá bom? Se você estiver feliz, mostra esse aqui. Se estiver triste, mostra esse outro. Léo pegou o cartão com o coração vermelho e mostrou para ela, os olhos brilhando pela primeira vez em muito tempo. Que lindo! Você quer dizer que gosta da Laura? O menino balançou a cabeça que sim. E então aconteceu outro milagre. Ele deu um sorriso pequeno, tímido, mas era um sorriso de verdade. Sônia se benzeu. Santa Maria, Mãe de Deus! Ele sorriu. Ele realmente sorriu. Seu Mário limpou os olhos com a manga da camisa. 2 anos esperando para ver isso. Mas Verônica sentia o sangue subir da raiva. 6 meses se dedicando a Léo. 6 meses tentando conquistar a confiança dele e, por tabela, a admiração de Ricardo. 6 meses estudando cada reação da criança, cada comportamento, cada necessidade. E agora essa faxineira simples aparecia e conseguia tudo em um dia. Olha, Ricardo, disse ela com a voz cheia de falsa preocupação. Eu tenho experiência nisso. 6 anos de faculdade, especialização em autismo, trabalho com crianças especiais desde que me formei. Nunca, mas nunca mesmo, vi uma reação tão rápida assim. Ricardo olhava o filho e se sentia dividido. Ver Léo feliz era tudo que ele queria no mundo. Desde que Clara morreu, o menino tinha se fechado completamente. Não falava, não brincava, não demonstrava afeto. Era como se tivesse construído um muro invisível ao redor de si mesmo. Mas Verônica era uma profissional formada, especializada, com referências excelentes, se ela estava preocupada. O que você acha que eu devo fazer? Perguntou ele. Vamos observar bem, disse Verônica, já arquitetando o plano na cabeça. Se for um progresso real, a melhora vai continuar nos próximos dias. Mas se for algum tipo de manipulação, logo logo a máscara vai cair. Enquanto Ricardo prestava atenção no que ela dizia, Verônica aproveitou um momento de distração. Laura tinha se levantado para pegar um copo d'água para Léo e os cartões coloridos ficaram em cima da mesinha de centro. Com um movimento rápido e discreto, Verônica pegou os papéis e escondeu na bolsa dela. Só precisamos ter paciência, continuou ela, como se nada tivesse acontecido. A verdade sempre aparece. Não demorou nem 10 minutos para o plano dela dar resultado. Léo terminou de beber a água e começou a procurar pelos cartões coloridos. Olhou na mesinha no chão, debaixo das almofadas. Cadê? Cadê? Começou a fazer os sons guturais que sempre fazia quando ficava nervoso. Léo, calma. Os cartões devem estar aqui em algum lugar, disse Laura, procurando junto com ele. Mas o menino já estava ficando agitado. O som gutural foi ficando mais alto, mais desesperado. Ele começou a se balançar para a frente e para trás, os olhos começando a ficar vidrados. Não, Léo, calma. A Laura vai achar os cartões, disse Laura, tentando acalmá-lo. Mas era tarde demais. Léo começou a bater a cabeça na parede, se jogou no chão, começou a fazer aqueles gritos que cortavam a alma de qualquer um. Verônica apareceu na sala com uma expressão de falsa compaixão
e um olhar de "eu avisei". Viu só? Disse ela apontando para Laura. Ela desestabilizou ele completamente. Agora ele tá pior do que antes. No dia seguinte, a mansão Almeida estava cheia de fofoca. Verônica tinha passado a manhã inteira plantando veneno em cada conversa que tinha. "Olha, não quero falar mal de ninguém", sussurrou para Dona Sônia na cozinha, enquanto tomava um café. "Mas vocês repararam no jeito que ela fica olhando para o seu Ricardo?" Sônia, que tinha 40 e poucos anos e trabalhava na casa há 5, franziu a testa. "Como assim, Verônica?" "Ai, Sônia! Pelo amor de Deus!" Verônica fez cara de quem não queria falar, mas ia falar mesmo assim. "A mulher é nova, bonitinha, tem um corpo bonito e ele é um homem viúvo, rico, sozinho há 2 anos. Você acha mesmo que ela tá aqui só para trabalhar?" Sônia ficou pensativa. Era verdade que Laura era diferente das outras faxineiras que tinham passado por ali. Mais nova, mais bonita, mais educada. E o jeito que ela olhava para o patrão. "Você acha que ela tem segundas intenções?" "Eu não tô dizendo nada", disse Verônica, levantando as mãos em falsa inocência. "Só acho que a gente tem que ficar de olho. O seu Ricardo já sofreu tanto com a morte da Dona Clara. Não merece ser enganado por alguém interesseira." Na lavanderia, Verônica repetiu a mesma conversa com as outras empregadas. "Gente, não tô falando que ela é interesseira", disse para Ana e Célia, as outras faxineiras. "Mas vocês não acham estranho? Faxineira nova chega e de repente já quer cuidar da criança também. E o menino que nunca se apegou a ninguém de uma hora para outra fica grudado nela." Ana, que era mais velha e experiente, balançou a cabeça. "Realmente é meio suspeito." "E outra coisa", continuou Verônica, baixando ainda mais a voz. "Vocês viram como ela se arruma para uma faxineira? Ela se cuida muito bem. Cabelo sempre penteado. Batom, perfume." "É verdade", concordou Célia. "E ela sempre encontra uma desculpa para passar perto do escritório do patrão." As empregadas começaram a cochichar entre si. A semente da desconfiança estava plantada e começava a germinar. Laura trabalhava sem saber de nada. Limpava a casa com o mesmo capricho de sempre. Brincava com Léo quando podia e não conseguia entender por estava recebendo olhares estranhos dos outros funcionários. "Bom dia, Sônia", disse ela, entrando na cozinha para pegar os produtos de limpeza. "Bom dia", respondeu Sônia, mas o tom era diferente, mais frio, mais distante. "Tudo bem, você tá parecendo meio estranha hoje." "Tô nada, só trabalhando." Laura não insistiu, mas ficou com aquela sensação ruim no peito. Alguma coisa estava diferente na casa. Na tarde de quinta-feira, Ricardo a chamou no escritório. "Laura, vem aqui um minutinho." Ela secou as mãos no avental e foi até lá. Ricardo estava sentado atrás da mesa grande de mogno, com uma expressão séria que ela nunca tinha visto antes. "Senta aí. Preciso conversar contigo sobre uma coisa." O coração dela disparou. "Fiz alguma coisa errada, seu Ricardo. Você me diz." Ele abriu a gaveta da mesa e tirou uma pulseira dourada, delicada, com pequenos diamantes que brilhavam na luz do escritório. "Você conhece isso?" Laura arregalou os olhos. "Nunca vi essa pulseira na vida, seu Ricardo. Que estranho, não?" "A Verônica disse que achou no bolso do seu uniforme quando foi te chamar para o almoço hoje." "Seu Ricardo, eu juro por Deus que nunca vi essa pulseira. Como ela foi parar no meu bolso?" Ricardo estudou o rosto dela com cuidado. Laura parecia genuinamente chocada e confusa. Os olhos dela estavam arregalados de surpresa e não havia nenhum sinal de culpa ou nervosismo que ele conseguisse detectar. Mas o fato era que a pulseira estava no uniforme dela e era uma peça cara que tinha pertencido à sua falecida esposa. "Olha, Laura, eu gosto muito do seu trabalho e o Léo se apegou em você de um jeito que nunca vi antes, mas eu não posso ter funcionários desonestos na minha casa." "Eu não sou desonesta", exclamou ela.
os olhos se enchendo de lágrimas. Seu Ricardo, eu trabalho desde os 14 anos. Já passei por muitas casas, muitas famílias e nunca, mas nunca mesmo, peguei nenhum real que não fosse meu. Por que eu ia querer essa pulseira? Não sei, Laura. Para vender, para dar de presente para alguém, para guardar de lembrança. Mas eu nem sabia que essa pulseira existia. Como é que eu ia planejar roubar uma coisa que eu não sabia que tinha? A lógica dela fazia sentido e Ricardo se sentia dividido. Por um lado, Laura parecia sincera. Por outro, a evidência estava ali, na frente dele. Preciso pensar se você pode continuar trabalhando aqui, disse ele com frieza. Laura saiu do escritório com as pernas bambas e o coração aos pedaços. No corredor, esbarrou com Verônica, que estava passando com uma pilha de roupas de Léo. Nossa, que situação difícil, né? Disse Verônica com uma expressão de falsa compaixão. Mas olha, Laura, eu não queria que você pensasse que fui eu que contei para o seu Ricardo. Eu só achei a pulseira e achei que tinha obrigação de entregar. Laura olhou bem nos olhos dela. Havia alguma coisa ali que não batia. Uma frieza, uma satisfação escondida. Foi você que colocou essa pulseira no meu bolso, disse ela com a voz firme. Verônica riu, uma risada curta e fria. Nossa, Laura, que acusação grave! Você tem alguma prova do que está falando? Laura não tinha prova nenhuma. Só tinha a certeza no coração de que era inocente e a intuição de que Verônica estava por trás de tudo. Por que você faria isso comigo? Eu nunca fiz nada para você. Fazer o quê, Laura? Eu não fiz nada. Acho que você está muito nervosa, muito confusa. Talvez seja melhor você ir para casa descansar um pouco. Uma semana se passou como uma tortura lenta. Ricardo ainda não tinha tomado uma decisão definitiva sobre Laura. Mas ela continuava trabalhando na casa, sempre sob o olhar vigilante e cada vez mais malicioso de Verônica. Léo, pelo menos, continuava feliz quando estava perto dela. Todos os dias ele procurava Laura pela casa inteira, e ela sempre dava um jeitinho de parar o que estava fazendo para brincar um pouco com ele, contar uma história ou simplesmente fazer cafuné enquanto ele desenhava. Você gosta muito da Laura, né, Léo? Perguntava Verônica sempre que os via juntos. Mas você sabe que ela não vai ficar aqui para sempre, né? Uma hora ela vai ter que ir embora. Léo ficava visivelmente agitado quando ela falava isso, começando a se balançar e fazer os ruídos guturais. Então, Verônica repetia a mesma coisa todos os dias, como uma tortura psicológica sutil, mas constante. Todas as pessoas que você gosta acabam indo embora, Léo. Igual sua mãe foi embora, a Laura também vai. Na manhã de sábado, Verônica decidiu que era hora de dar o golpe final. Esperou Laura sair para ir ao mercado com seu Mário e subiu para o quarto da falecida esposa de Ricardo, no segundo andar da mansão. Era um lugar sagrado que ele mantinha exatamente como Clara tinha deixado. Ninguém tinha autorização para entrar ali, nem mesmo para limpar. Ricardo ia lá uma vez por semana, sozinho, para conversar com as lembranças. Verônica abriu o cofre eletrônico com a senha que tinha visto Ricardo digitar várias vezes a data de nascimento de Léo. Dentro, além de documentos e algumas outras joias, estava o colar de diamantes que foi presente de casamento dele para Clara. Uma peça única feita sob encomenda, que tinha custado uma fortuna e valia ainda mais agora. Era inconfundível, impossível de negar que pertencia àquela casa. Com cuidado, pegou o colar e desceu para o quarto das empregadas, no térreo. Abriu o armário de Laura e colocou o colar bem no fundo dentro de uma bolsa velha de couro que ela sempre carregava. Voltou para a sala e ficou esperando. Quando Laura chegou do mercado carregando as sacolas de compras da semana, Verônica estava na sala com Ricardo, os dois conversando sobre o desenvolvimento de Léo. Seu Ricardo, disse Verônica com a voz trêmula de falsa emoção. Preciso te contar uma coisa muito, muito grave. Eu não queria acreditar. Mas o que foi, Verônica?
Eu vi a Laura saindo do quarto da sua esposa ontem à noite, por volta das 10 horas. Achei muito estranho, porque ela não tem motivo algum para estar lá. Mas pensei que talvez você tivesse pedido para ela limpar ou organizar alguma coisa. Ricardo franziu a testa, a expressão dele mudando completamente. Eu não pedi para ninguém limpar aquele quarto. Ninguém entra lá. Eu sei. Por isso fiquei tão preocupada. E hoje de manhã, quando você saiu para jogar tênis, eu resolvi dar uma olhadinha discreta para ver se estava tudo em ordem. Laura entrou na sala nesse exato momento, ainda carregando as sacolas do mercado, sem imaginar a armadilha que a esperava. Laura, disse Ricardo, a voz gelada como gelo. Você entrou no quarto da minha esposa? Que quarto, seu Ricardo? Eu nem sei direito onde fica o quarto da torre no segundo andar, disse Verônica com falsa gentileza. Você foi lá ontem à noite, por volta das 10 horas. Eu não fui lugar nenhum. Ontem às 10 da noite eu estava na minha casa cuidando da minha mãe, que estava com febre alta. Então, como você explica isso? Verônica abriu a mão devagar, revelando o colar de diamantes que brilhava na palma como uma acusação silenciosa e mortal. Laura ficou branca como papel de parede. Meu Deus do céu, onde você achou isso? Perguntou Ricardo, a voz quase sumindo de emoção. No armário dela, Ricardo? Bem escondidinho no fundo daquela bolsa de couro velha? Seu Ricardo, eu juro pela alma da minha mãe, pela memória do meu pai, que nunca vi esse colar na vida, disse Laura desesperada. Achou que ninguém ia descobrir, disse Ricardo, e pela primeira vez, desde que ela o conhecia, havia ódio puro na voz dele. Esse colar era da minha esposa. Foi o presente de casamento que eu dei para ela no dia mais feliz da minha vida. Eu não peguei. Eu nem sabia que existia. Mas Ricardo não estava mais ouvindo. A dor da traição era grande demais, esmagadora. Ele tinha confiado nela, deixado ela se aproximar do seu filho, aberto as portas da sua casa e do seu coração, e ela tinha violado o lugar mais sagrado, o santuário das suas memórias mais preciosas. Sai da minha casa agora mesmo, gritou ele, voz ecoando pelas paredes da mansão. E se eu descobrir que você tocou em mais alguma coisa, eu chamo a polícia e faço você ser presa. Laura estava chorando tanto que mal conseguia enxergar. Com as mãos tremendo como folhas no vento, tirou o uniforme ali mesmo na sala, na frente de todo mundo, e entregou para ele. Seu Ricardo, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem pelo Léo, me deixa pelo menos explicar. Não tenho o que explicar. Vai embora da minha casa. As outras empregadas tinham se juntado na porta da sala para assistir ao escândalo. Sônia balançava a cabeça com pena. Seu Mário estava constrangido. As outras faxineiras cochichavam entre si. Eu sempre soube que tinha alguma coisa estranha nela, comentou Ana. Pobre do Léo, se apegou tanto nela, disse Célia. Mulher bonita demais para ser faxineira honesta, murmurou outra. Laura saiu da mansão com apenas a roupa do corpo e a bolsa velha onde tinham,